Carregando. Pronto. Fala que caiu a ligação, tá ruim. Olá, povo de Deus. Novamente estamos aqui. Pedindo perdão pela conexão que tá muito ruim hoje. Eu não sei se é por conta do tempo fechado, da chuva. E também acaba acontecendo alguns imprevistos, né? Meu esposo estava falando aí algo interessante sobre a chamada, né? A vocação e o resultado da chamada. Mas aconteceu alguns imprevistos ali, eu tive que passar pra lá e pra cá e aí acabou dando problema aí. Mas estamos de volta e ele vai estar vindo para poder estar dando continuidade daquilo que ele estava explicando para nós. Nos perdoa em nome de Jesus. Quem sabe faz ao vivo e o negócio ao vivo é assim mesmo. Mas em nome de Jesus vai sair essa live, em nome de Jesus vai sair. Porque é algo que Deus colocou no nosso coração para chegar até você. E eu acredito que Deus está nesse propósito. Ainda que o inimigo se levante, mas ele tem dois trabalhos, que é o de levantar e o de cair. Amém? Amém. Olá pessoal, Shalom Aleichem, Vrachote, graça e paz seja convosco, com a sua casa, com a sua família. Eu quero agradecer a todos vocês que tiraram um tempinho para estar conosco nesta noite, para que nós possamos entender e compreender que o reino de Deus, ele é vasto e ele tem revelações, ensinamento, instruções ministeriais para a nossa vida. Eu quero tributar glória devida ao único Deus, pelo privilégio de ser útil ao ministério, juntamente com a minha esposa, de estarmos juntos para cumprir o Evangelho. O Evangelho esse que é arquitetado por Deus, encarnado por Jesus Cristo, admirado pelos anjos e pregado por simples mortais como nós. Seja bem-vindo a este ensinamento, a essa instrução ministerial. Nós estamos aqui juntamente, nós temos um lema, que juntos nós somos mais fortes. Não tem como nós construirmos sozinho. Nós só podemos entrar na sua vida para construir valores, né? E o tema que nós temos dentro dessas lives é construindo mentalidades. E o tema de hoje é referente a isto, né? É a importância de nós conhecermos o nosso chamado. Como a live caiu, eu quero dar continuidade e voltar ao princípio de volta para que você possa entender e você não perder nada. Pega papel, pega caneta e faça as anotações que você julga ser importante para a sua vida, porque Deus tem um caminho, né? Ministerialmente falando, Deus tem um caminho para as nossas vidas e nós precisamos entender qual é o caminho que Deus trilhou para a nossa vida. E nós precisamos entender, porque como eu disse, que o reino de Deus ele tem um propósito. Esse propósito na Bíblia, num termo etimológico, é chamado de teleios. O que é o teleios? Teleios, pastor, teleios é o desígnio, o propósito de Deus dentro de uma ordem e de uma inteligência. Tudo que Deus estabeleceu no reino de Deus, ele tem ordem e também tem uma inteligência. E nós precisamos entender referente a isso, que existe uma grande confusão ministerial nos dias que nós estamos vivendo. E muitas pessoas dentro dessa confusão ministerial, elas se perdem dentro do reino de Deus e também dentro da sua chamada e da sua vocação ministerial dentro do reino de Deus. Deus não te chamou para você ser famoso. Deus te chamou para você ser frutífero, para você desenvolver, para você entender, para você compreender qual é o propósito, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida. E nós precisamos entender isso, o que é o chamado e o que é a vocação. Primeiramente, o que é o chamado? O chamado não tem a ver com você. O chamado não tem a ver com a igreja. O chamado não tem a ver com aquilo que eu exerço no reino de Deus, seja na área da palavra, seja na área do ensino, seja em qualquer área dentro da igreja. Não, o chamado não tem a ver com isto. Isto não é o chamado. O chamado tem a ver com Deus, ok? Quando Deus te chama, é Deus que nos convoca, é Deus que nos chama, como Deus chamou o sacerdote. Esse chamado é inegociável. E esse chamado depende muito da minha sensibilidade de ouvir Deus me chamar para que eu possa ser discipulado por Ele. Por quê? Porque quando Deus nos chama, primeiramente, Ele quer que nós entendemos, dentro deste chamado, quem é Cristo. Depois que eu entender quem é Cristo, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, isso é um processo de discipulado na nossa vida para nós compreender. Porque se nós não compreendemos
esses valores dentro do reino de Deus, a gente se perde. Por quê? Porque Deus vai construindo primeiramente nossas vidas para que nós possamos ter um entendimento. Porque a revelação não é o saber, a revelação em Deus é o entender. Porque tem muitas pessoas que sabem, mas não entendeu a sua vocação ministerial e está perdido em alguma área da sua vida. E eu acho que, particularmente para mim, uma das coisas mais frustrantes para qualquer pessoa é você não ter resultado naquilo que você faz. Isso é frustrante. Você está fazendo, você está orando, você está buscando, você está fazendo e parece que não tem resultado naquilo que você está fazendo. Isso é uma frustração total na vida de qualquer pessoa, seja na vida ministerial, seja na vida familiar, seja na vida profissional, em qualquer área da sua vida. Quando você não flui dentro daquilo, aquilo se torna em nossa vida totalmente frustrante. E não é isso que Deus quer, que você se frustre. Então primeiro você precisa entender quem é Cristo. Quando você entender quem é Cristo, sabendo quem é Cristo, Ele coloca você dentro desse propósito que é chamado Teleios, porque você está pronto para este ministério, para esta vocação ministerial dentro do reino de Deus. Mas você precisa entender que o chamado não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com as nomenclaturas do pastorado, do mestre, do profeta, do sacerdote, do diácono, do presbítero, do missionário, da missionária. Não tem nada a ver com isso. Isso são apenas papéis e nem quem é você realmente. Então eu preciso, primeira coisa, identificar no reino de Deus o que é. Quem é Cristo no reino de Deus? Quem é Cristo para você? Você precisa identificar quem é Cristo. Qual é o valor que Ele tem para a sua vida, né? Então nós precisamos identificar isso. Isto é o chamado. Lembrando que vocês podem mandar perguntas, tá? Dúvidas, alguma coisa que vocês queiram saber, pode mandar aí que a gente vai estar aqui para poder estar ajudando vocês nessa área. Amém, meus irmãos? Então, primeiramente, como nós entendemos, chamado tem a ver com Cristo. Quem é Cristo? E segunda coisa do chamado tem a ver conosco. Quem sou eu em Cristo? Depois que eu aprendi quem é Cristo, o que Ele representa, o que Ele é, o que Ele fez, qual foi o propósito original de Cristo, por isso que eu disse que o chamado ele tem uma via de mão dupla. Porque quando você abre o livro de Êxodo, no capítulo 25 em diante, você vai até o verso 25, capítulo 25, até o capítulo 40 em si, você vai ver que tem uma obra específica ali naquele texto, que vai falar a respeito do tabernáculo. E o tabernáculo ali, ele tem duas vias de mão dupla. Primeiro, Deus estabeleceu 6 peças, que são as 6 peças que Deus estabeleceu do culto divino. Essas 6 peças, Jesus se submete a essas 6 peças para que pudesse revelar o reino de Deus para os homens. Então ele coloca a arca da aliança, ele coloca depois um véu, depois do véu no lugar santo, no santíssimo lugar somente a arca, no santo lugar ele colocou o altar do incenso, a mesa dos pães da propiciação, o candeeiro de ouro, depois ele colocou mais um véu e no pátio ele colocou uma bacia e o altar do holocausto. São 6 peças do culto divino. Como Jesus estava na eternidade com Deus, por isso que eu digo que todo ministério tem um caminho. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E Deus estabeleceu um caminho, né? E as pessoas me perguntam, pastor, existe um caminho para um ministério? Sim, existe um caminho para o ministério. Só que neste caminho ministerial, dessa carreira ministerial que foi estabelecida para nós, existem princípios que precisam ser obedecidos para que essa chamada não se frustre e eu e você não saia deste caminho. Existe um caminho específico que Deus estabeleceu da eternidade para cá e depois Deus estabeleceu daqui para a eternidade. Então este caminho é uma via de mão dupla, né, diante de Deus. A primeira via é que Jesus veio da eternidade. A Bíblia diz que Jesus estava na eternidade com Deus, só que ele precisava atravessar o véu. E havia no santuário, havia 2 véus, né? O primeiro véu que tampava a arca, o segundo véu que era o santíssimo, tampava o santíssimo lugar. Então Jesus precisava atravessar esse véu.
E só existe uma porta para entrar para este mundo. E essa porta para entrar nesse mundo é chamado de novo nascimento, ou nascimento em si, né? Então, para entrar nesse mundo precisava nascer, e Jesus passou por esse princípio de nascimento, porque Jesus não estabelece um princípio que ele mesmo não cumpra. Então, ele foi o primeiro a atravessar o véu, e o primeiro véu, para quem não sabe, a palavra véu no hebraico é ló, e ló quer dizer não. Então Deus estabeleceu limites dentro do santuário como vinda da eternidade para cá, para cumprir esse propósito diante de Deus. Então Jesus passou por essas 6 peças do culto divino, lembrando que o número 6 na geometria judaica ou na numerologia bíblica representa número de homem, insuficiência ou uma falta de uma etapa cumprida. Então todo o nível de espiritualidade do homem é de nível baixo. O nível só aumenta quando Jesus está no culto, ou quando Jesus aparece para estabelecer e colocar em evidência todas essas peças do ministério que ele mesmo estabeleceu. Olha como isso é lindo. Como havia 6 peças no lugar, o altar do holocausto, a bacia, a mesa, o candeeiro do ouro, o altar do incenso e a arca da aliança. Então isto é um caminho a ser estabelecido dentro do reino de Deus. Então por isso que muitos nesse caminho, ele se perde. Por quê? Porque ele não sabe, ele não entendeu a respeito de Cristo. Quando a gente entende quem é Cristo e se submete à sua vontade, aos seus princípios estabelecidos por ele dentro de um caminho, a gente precisa primeiro entender. Quando a gente entende, existe uma segunda coisa que a gente precisa fazer. O que é? Potencializar aquilo que a gente entendeu dentro da nossa vocação ministerial, tá? Eu costumo dizer uma frase, eu sempre digo essa frase quando eu estou ensinando na faculdade ou em qualquer núcleo da faculdade, a gente costuma dizer a respeito disso, que quando você não faz aquilo que você ama, você é perigoso. Por quê? Porque você não vai fazer por amor, você vai fazer por necessidade ou por dinheiro. Então a motivação daquilo que você está fazendo não é o Senhor, não é outra coisa a não ser o dinheiro ou realização da sua própria vontade de algo que você não gosta de fazer. Mas quando você deixa de fazer aquilo que você ama, vai morrendo um pouquinho de você. Isso chama suicídio em gotas. Só que quando você faz aquilo que você ama, o melhor de você aparece. Então por isso que quando você está fazendo o que você ama, o melhor de você aparece. Então você começa a entender isto, que quando você está fazendo alguma coisa e está dando fruto, resultado, este é o caminho a ser seguido. Por quê? Porque, como eu disse no princípio, a pior coisa que o homem pode fazer é você estar trabalhando em cima de algo que você não tem resultado, e isso nos frustra muito. Você já teve essa experiência de estar fazendo alguma coisa que você futuramente você estava fazendo e você não viu resultado nenhum nisso? Você disse, puxa, eu estou me dedicando tanto a isso e não estou vendo resultado nenhum. Isto é frustrante em qualquer área da nossa vida. Você já teve essa experiência? Já sim. É muito ruim mesmo quando você se dedica naquilo e não vai, né? Você fala, não sei mais o que eu faço para poder deslanchar, para poder seguir em frente, porque é muito frustrante quando você passa por esse tipo de processo. É muito complicado. Muito ruim mesmo. Então, e quando você passa por esse processo de discipulatório na sua vida, que você não entende, às vezes isso gera em você um descontentamento, você perde a esperança, você perde o desejo de buscar, você perde o desejo de estar se entregando, perseverando, e a coisa mais fácil que se tem é você desistir, né? E você não é derrotado quando você perde, você é derrotado quando você desiste. Vou repetir isso aqui, né? Que você é derrotado não quando você perde, você é derrotado quando você desiste. Eu acho que por isso que tem muitas pessoas que começam algo e para, né? Porque por conta desse negócio, né? Tipo, você se sentir mal de não conseguir levar adiante aquilo que você começou. E isso acaba frustrando bastante e abatendo, né? Abatendo a nossa alma, abatendo... Enfim,
Não tem como você prosseguir se você não está bem consigo mesmo. E a pessoa não tem uma motivação que motive ela, para ela dar continuidade naquilo, né? Que todo ser humano, a gente sabe que todo ser humano ele é motivado por alguma coisa, né? Sim. E essa coisa que move o ser humano, a motivação que move o ser humano para qualquer localidade. Você não levantaria da sua cama se você não tivesse uma motivação para você levantar e saber que você tem uma responsabilidade para fazer todos os dias, sabendo que aquilo é uma responsabilidade pessoal sua e você tem motivação. Às vezes a motivação é seu filho, às vezes a motivação é seu esposo, às vezes a motivação é um sonho que você tem. Então o homem é motivado por muitas coisas. Então isso que nos faz sair da inércia, porque a ociosidade, isso é uma frase, tá, irmão? A ociosidade é o sepultamento de um homem vivo. É forte. Vou repetir isso aqui. Coloque nos comentários aí. A ociosidade é o sepultamento de um homem vivo. Vou repetir mais uma vez. A ociosidade é o sepultamento de um homem vivo. Quantas pessoas, né, estão procrastinando a sua vida? Porque deixa para depois, deixa para amanhã, fica sempre procrastinando, nunca sai do lugar. E às vezes a mudança que a gente quer é simples, está numa atitude que a gente não toma. Exatamente. Porque a gente fica procrastinando e eu costumo dizer que existem 3 palavras de uma pessoa derrotada. Qual é? A primeira é a desculpa. Né? As pessoas gostam de dar desculpa. Sim, mais fácil, né? É mais fácil. E o que é desculpa? A desculpa são respostas prontas para não fazer o que deve ser feito. Para não fazer o que deve ser feito. E você quer ver aqui uma coisa que é tão interessante, que nós precisamos entender isto, que a obediência é fazer muitas vezes aquilo que a gente não gosta com excelência. A obediência é isso, é fazer aquilo que muitas vezes a gente não gosta com excelência. Nem tudo que você for fazer na obra de Deus, você vai gostar de fazer. O que é isto? Isto é o sacrifício que se faz pelaquilo que se quer. Isso é chamado de obediência, né? Então, o prêmio, ele é muito importante. A gente quer o prêmio. E o prêmio está no punho do tempo e no íntimo do nosso coração. Se a gente quiser alcançar o prêmio sem ter as marcas do sacrifício, a gente não consegue nada. Então, muitas vezes, esta inércia que as pessoas tomam, essas decisões, que as pessoas se perdem no mundo espiritual. Por quê? Porque as pessoas não têm propósito. Sim. Segunda coisa, as pessoas não têm propósito. E o que gera o propósito? É o processo. O processo na nossa vida que vai gerar... Primeiro, o processo vai gerar uma identidade, né? O que nós vamos falar aqui agora, né? Quem sou eu em Cristo? Isso é uma identidade que Jesus coloca em nós. Sim. Quem sou eu em Cristo? Tá? Isso aí é um chamado de uma identidade espiritual. Primeiro é o processo, depois segundo é a identidade que é gerada em nós, depois terceiro é o propósito e por último o destino. Tem muitas pessoas que começam e não terminam. Tem pessoas que não têm destino, não têm um norte, não sabe por onde começar, não sabe por onde ir, está perdido ministerialmente, está de um lado para o outro, de uma igreja para outra, pulando de igrejas em igreja, achando que o problema está na igreja. As pessoas se perderam e achando que o problema está nos pastores, que os problemas estão na liderança, que o problema está nas pessoas. O problema não está nas pessoas. O problema não está nas pessoas. O problema está em nós. Por quê? Porque muitas vezes é fácil a gente mexer com a vida dos outros. Difícil é mexer com a nossa vida. E a nossa vida ela precisa passar pelo discipulatório diante de Deus. Por isso que eu preciso entender quem é Cristo. Quando eu entendo quem é Cristo, a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 4, propriamente disso, você sabe disso, que é acerca da tentação, que quando Jesus desce para o Jordão, alguém está no Rio Jordão batizando. Quem é? João Batista. Jesus desce para o Jordão, porque a palavra Jordão significa aquele que desce, ok? Jesus desce para se batizar através de João, e quando ele chega para batizar, é João que ativa o ministério de Jesus. E ao mesmo tempo, Jesus dá credibilidade ao ministério de João. Mas quando Jesus é para ser batizado, João disse, não, eu que preciso ser batizado por vós, e vós vem a mim. O que é isso? Eu costumo dizer, isso não é uma heresia, eu costumo dizer que Jesus, ele não foi vitorioso na cruz. Pergunta para mim, onde que ele foi vitorioso? Onde que ele foi vitorioso? Jesus não foi vitorioso na cruz, ele já veio vitorioso do céu. Diga, por quê?
Por quê? Porque ele já vem se submetendo. E o segredo de todo ministério, pastoral, apostólico, profético, evangelístico e mestre. O segredo de todo ministério, porque as pessoas têm a ideia na igreja, quando vê a tribuna, os pastores pregando, que ministério é subir. E ministério nunca foi subir. Ministério é descer. E Jesus desceu. Jesus sempre veio descendo. E o que isso se representa? Que Jesus veio sempre se submetendo. E a submissão é o resultado. É o resultado. Porque existem 3 palavras na vida de Jesus que predominaram. Uma delas é a submissão. Jesus veio se submeter. O que ele submeteu? As 6 peças do culto divino. Glória a Deus. Ele veio da eternidade. Para você ter uma ideia, quando Jesus atravessa o véu e vem para o mundo dos homens, Jesus não estava mais na eternidade. Jesus agora atravessou o véu e estava no mundo dos homens. Na eternidade não tem começo, nem meio, nem fim. Na eternidade não tem dia, não tem hora, não tem minuto, não tem segundo na eternidade. Só que ele atravessa o véu, ele nasce e vem para o mundo dos homens. E no mundo dos homens ele está longe do Pai. E longe do Pai, ele precisava da intervenção divina do Pai. E para isso ele precisava orar. Para que ele pudesse ter o Pai perto dele, ele precisava orar. E na vida ministerial não é diferente. Existem muitas pessoas que ingressam na vida ministerial, mas querem viver uma vida sem oração, sem um sacrifício de oração. E a oração é importante, importantíssimo na vida ministerial. Deus, Jesus, ele só acontece no mundo a partir do momento que eu permito que ele aconteça em mim, através da ferramenta, através desse ministério chamado oração. Então nós precisamos orar, nós precisamos se humilhar, pois a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantas pessoas, quantas terras feridas. Se nós queremos que Deus atue nesse mundo, nós precisamos pagar o preço através da oração. Aí você pergunta para mim, quantas horas nós precisamos orar? No mínimo 1 hora por dia. Porque Jesus estabelece isso. Quando Jesus está no Getsemane, ele orou 1 hora com os discípulos. Depois ele voltou e os discípulos estavam dormindo. A resposta de Jesus para eles foi qual? Vocês não puderam velar comigo pelo menos 1 hora? O mínimo é 1 hora. O médio é 2 horas. E o máximo é 3 horas por dia, você orando diante da presença de Deus. Este é o caminho do sucesso, vamos colocar assim, do sucesso ministerial, que um deles você já pode colocar aí, que é a submissão. Para você ter uma ideia, quando Jesus atravessa o véu, como eu disse que o véu que ele sai da eternidade e vem para o mundo dos homens, ele está no tempo. Então do lado de cá ele precisava que o Pai dele atuasse na vida dele, que o Pai dele se manifestasse nesse mundo. E Jesus ficou aproximadamente 25 anos da vida dele somente numa peça. Sabe qual peça? O altar do incenso, que é representado pelas nossas orações aqui na terra. Aí você vai perguntar para mim assim, aonde está isso? Está na Bíblia. Isso está na Bíblia. É que você talvez não leu a Bíblia e conseguiu entender o livro de Êxodo completamente quando Deus estabeleceu essas 6 peças do culto divino, porque todo mundo acha e idealiza isso, achando que Jesus nunca estudou, que Jesus não leu, que Jesus não precisou ler, que o Espírito Santo revelava para ele tudo que ele precisava fazer. Primeiro, que Jesus, em Filipenses, ele se despiu da sua glória. Ou seja, ele veio para cá como um ser humano, né? Como homem. Como homem, carne. Ou seja, ele tinha tido os mesmos desejos, as mesmas dores, fome, sede. As mesmas necessidades que nós tínhamos, ele tinha. Ele tinha, como homem ele tinha. Nós temos, né, na verdade. Como homem ele chorou, mas como Deus ele enxuga muitas lágrimas. Então, dentro disso aí que a minha esposa está falando, a respeito da pessoa de Cristo como homem aqui, Jesus, ele como homem, ele se submeteu ao processo que tinha para alcançar o coração do ser humano. Ele passou pelas 6 peças do culto divino. O que é isso? Isso é discipulado. E a maioria das pessoas que ingressam no ministério hoje, eles ingressam e eles atuam como dom. Forte.
Deus ele não vem buscar em você o dom, filha. Ele vem buscar em você o fruto. Mais importante que o seu talento como dom é o seu comportamento. E existem muitas pessoas no reino de Deus que têm muitos talentos. Glória a Deus. E na nossa sociedade também existem muitas pessoas que têm muito talento. Eu já vi várias pessoas que com o seu talento conquistou vários troféus, conquistou vários espaços, várias exposições, mas com o seu comportamento destruiu em fração de segundos. É porque para construir é difícil, né? É igual confiança. Para construir é ali dia após dia, mas para quebrar é fração de segundos, né? Segundos. Por quê? Porque exige tempo, né? E Jesus ele tinha tempo com Deus. Ele tinha tempo com Deus. Então ele sabia o propósito para qual ele tinha vindo para cá. E ele precisava ter um foco, ele precisava ter resistência, ele precisava da graça de Deus para que ele pudesse cumprir o propósito que Deus deu na vida dele. Aí cabe a nós uma pergunta aqui, né? Você sabe qual que é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Coloca aí, irmão. Você sabe? Você dá para colocar aí? Coloca aí. Você sabe qual é o seu propósito? Responde aí. Você sabe qual é o seu propósito diante de Deus? Você sabe para que Deus te chamou? Você está perdido no reino de Deus? Porque toda a confusão ministerial não vem de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Coríntios que Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de paz. Por que existe tantas pessoas confundidas dentro do reino de Deus? Por que existe tantas pessoas confundidas dentro do reino de Deus? Que as pessoas perderam a sensibilidade, perderam o temor, perderam a direção, perderam a vara do seu ministério. Estão perdidos no reino dos céus e achando que o problema está no pastor, que o problema está no ministério, que o problema está na igreja, que o problema está em fulano, que o problema está em cicrano. Por quê? Porque você não sabe o seu chamado, quem é Cristo na sua vida. Forte. Quando eu souber quem é Cristo, que Ele me colocou dentro, como eu estava falando de Jesus, quando Ele desce para o Jordão, debaixo da submissão, debaixo de uma palavra, de um propósito, de um teléus, de um desígnio, um propósito, Jesus não ia nos lugares por ir. Jesus ia nos lugares pelo propósito. Ele sabia que aquilo ali, aonde ele ia, era um propósito de Deus. Ele sabia que se ele descesse para lá, ia se cumprir um propósito de Deus, porque ele estava debaixo de uma submissão. E toda vez que nós estamos debaixo de uma submissão diante de Deus, a gente tem uma direção. A gente não fica batendo cabeça, a gente não se perde no mundo espiritual. E quando a gente se perde no mundo espiritual, quando a gente se perde dentro do ministério, dentro da vocação, daquilo que Deus nos chamou, quando a gente se perde, as coisas começam a ir de mal ao pior, as coisas começam a sair fora do seu devido lugar. A gente perde a visão, a gente perde o senso, a gente perde o senso de direção. É a mesma coisa no deserto. Quando você está no deserto, se você observar a geografia do deserto, quando você está no deserto, se você estiver no meio do deserto, você não tem senso de direção no deserto. Por quê? Porque se você olha para a esquerda, é a mesma coisa. Se você olha para a direita, ou para a direita ou para a esquerda, é a mesma coisa. Se você olha para frente, é a mesma coisa. Se você olha para trás, é a mesma coisa. Você não tem senso de direção. Qualquer lugar serve para você ir, porque você não tem senso de direção. E tem muitas pessoas que é assim. Quem está guiando você? Quem te guia espiritualmente? Quem está te guiando? Ou você está perdido no mundo espiritual? Você não sabe quem é você no reino? Quem é você em Cristo? Todas as peças no reino de Deus que Deus estabelece, ela precisa fluir. Fluir no seu dom. Fluir naquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Gerar frutos dentro do ministério. Gerar frutos. Não onde você colocar a mão, você gerar frutos. Só que tem dentro disso, as pessoas precisam entender que dentro desse propósito chamado Teléus, quem é Cristo, ele tem que gerar em nós uma identidade. Quando eu entender quem é Cristo, quando eu entender quem é Jesus, quem é Ele realmente, aí eu preciso entender quem sou eu nele. Aí é gerar uma identidade espiritual, né? E aí a pergunta seria essa. Qual que é a pergunta? A importância da identidade espiritual. Qual que é a importância da identidade espiritual? Porque as pessoas, infelizmente, elas começam a se comparar umas com as outras, né? E quem se compara se acha superior ou inferior.
Então você não identifica. Por isso que tem muitas pessoas que imitam o outro. Quer imitar fulano, quer imitar cicrano, quer imitar Betrano, quer imitar um pregando, o outro cantando, o outro pregando. Por quê? Porque não tem identidade própria. E quem não tem identidade própria não vai muito longe. Por quê? Porque ele não é uma voz. Diga o que ele é. O que ele é? O eco. É forte. Ele não é uma voz. E João Batista não era um eco, ele era uma voz. E você? Coloca aí nos comentários, quem é você? Você é um eco ou você é uma voz? Coloca aí no comentário. Quem é você? Você é um eco ou você é uma voz? Responde aí no comentário. Quem é você? Você é um eco ou uma voz? João Batista, o texto diz que ele era uma voz que clamava no deserto e não um eco. Então pare de se comparar ao outro, ou ser inferior ou superior ao outro. Você é aquilo que Deus criou, você precisa identificar a sua identidade no reino dos céus. E a respeito disso, quem se compara, se acha superior ou inferior, você pode encontrar no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 3, Filipenses 2, 3, 4 diante, 1 Coríntios 3, 18 e 23 diante, você vai ver a respeito disso, da comparação, das pessoas se comparar, né, uma com a outra. Então quando você se compara, você não tem identidade própria. Quem sou eu no reino de Deus? Quem sou eu como pessoa no reino de Deus? O que Deus me chamou para me fazer? O que Deus me estabeleceu na minha vida dentro da minha vocação? Não é do meu chamado. O meu chamado eu preciso entender quem é Cristo. E depois dentro desse chamado eu preciso entender quem sou eu. Aleluia, Jesus. E depois dentro desse chamado eu preciso entender que eu preciso de uma identidade espiritual. Eu preciso de uma identidade, né? E identidade espiritual, o que seria identidade espiritual? É muito mais do que descobrir quem é você. Identidade espiritual é muito mais descobrir quem é você, mas é quem Deus é em você. Glória a Deus. Vou repetir isso aqui. Identidade espiritual é muito mais do que você descobrir quem é você, mas quem é Deus em você. É completamente diferente. Isto vai te dar o significado da sua existência, isso vai dar o propósito da sua luta e a resposta para o seu ministério. Aleluia, então Jesus. isso é importante, porque você vai entender, quando você entende essa identidade espiritual, quem é você em Deus, isso significa que você entende o significado da sua existência. Por que você existe? Porque você entende que você tem uma identidade espiritual em Deus. E quando você entende que você nasceu para o propósito, nós temos a partícula de Deus. Isso nos faz convicto de que nós nascemos para um propósito. E aonde que Deus te coloca, você tem que gerar nesse lugar. Porque Deus te dá uma expansão. Aleluia. E aonde é a sua expansão? A sua expansão é onde você está. Dentro da sua visão, da sua vocação, do seu dom. Então você precisa fruir no reino de Deus. Você precisa entender esse chamado no reino de Deus. E esse chamado em Deus e essa vocação que Deus te revelou, porque quando você entende quem é Deus, ou quem é Jesus, quando você entende quem é você, você ganha uma identidade espiritual. Glória a Deus. Porque quando Jesus desceu para o Jordão, quando ele desce para o Jordão, quando ele é batizado por João, a Bíblia diz que 3 coisas acontecem. Diga o quê? O quê? A primeira coisa que acontece, o céu se abre. Quem está em direcionamento, quem está em direção com Deus, a primeira coisa que ele tem, se ele está na direção de Deus, a primeira coisa para esse ministério é que o céu está aberto para ele. Porque ele entende quem é o pai dele. É forte. Jesus entendia quem era o pai dele. Ele sabia quem era o pai dele. E o que o pai dele era capaz de fazer. Por quê? Porque ele foi gerado nele, ele tinha uma identidade. Ele sabia quem era o pai dele. Então ele tinha o céu aberto. Segunda coisa que ele tinha, ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba. Ou seja, havia uma cobertura ministerial sobre o ministério de Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo é tolice. É tolice daquelas pessoas que querem fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Achar que tem a capacidade, a intelectualidade, a sabedoria, que acha que sabe todas as coisas. Quem pensa que sabe, não sabe o que convém saber. Não tem como fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo era o guia de Cristo Jesus. O Espírito Santo, o próprio texto diz que quem levou Jesus para o deserto, não foi ele que foi,
A Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto. Olha como isso é lindo. Nos textos hebraicos mais primitivos, não está assim, o Espírito me levou para o deserto. Nos textos mais primitivos está, a minha mãe me levou para o deserto. É forte. A minha mãe me levou para o deserto. Aí você vai falar, isso é heresia? Não, não é heresia. Por que que o substantivo está sempre, quando se relaciona ao Espírito Santo no hebraico, está, minha mãe me levou para o deserto? Por que no substantivo feminino? Porque a única que tem a capacidade de gerar é a mulher. Então, quando Jesus está indo para o deserto, é porque algo está sendo gerado na vida dele. Jesus está indo para o deserto. E deserto no hebraico é chamado de Midbar. Diga, o que é isto? O que é isso? É um lugar silencioso o bastante para ouvir a voz de Deus. É forte. Talvez você fale assim, Deus falou comigo. As pessoas costumam falar, amor, Deus falou comigo, que é para sair dessa igreja. Deus falou comigo, que o meu tempo aqui se acabou. Deus falou comigo isso. Não, não foi Deus que falou com você, irmão. Não foi Deus que falou com você. Porque a primeira coisa que vem na nossa mente é esta. Como Deus fala? Essa é a primeira pergunta. É. Como Deus fala? Põe aí. Como Deus fala? Coloca aí no comentário aí, você também. Como Deus fala? Como é que Deus fala? A Bíblia diz que Deus falou de muitas maneiras no passado pelos pais, pelos profetas, e agora fala nesse último dia pelo Filho. Só que não é isso que eu quero falar para você. Como é que Deus fala? Primeiro, Deus fala de maneira clara. Por que Deus fala de maneira clara? Porque Deus não é Deus de confusão, mas Ele é Deus de paz. Ele é Deus que te dá caminhos. É Deus que te dá direcionamento. Aleluia. Deus trabalha com direcionamento. Deus não trabalha com confusão, ok? E é uma das coisas que é interessante, que nós vamos aprender dentro desse texto, é que quando Jesus está lá, uma terceira coisa acontece. O que acontece? Capítulo 3, verso 17. Quando Jesus vê o céu aberto, a pomba, ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz. Qual é a voz que você está escutando? Qual é a voz que você está escutando? É a voz do mundo? Porque a Bíblia diz que no mundo existem muitas vozes. Paulo falou sobre isso. Qual é a voz que você está escutando? A voz do ímpio? Qual é o conselho que você está escutando? A voz de quem? Primeiro, que a voz de Deus não te traz confusão. Aleluia. A voz de Deus não te perturba. A voz de Deus te dá paz. A voz de Deus te dá tranquilidade. A voz de Deus te orienta, te dá instrução. A voz de Deus dá uma palavra rema, é uma palavra específica ao seu coração e também à sua vida, para que você possa ter direcionamento. Glória a Deus. Como que está você? Você está direcionado ou você está perdido no reino de Deus? É forte. Como que você está no reino de Deus? Você está direcionado ou você está perdido? Uma das coisas interessantes que eu costumo sempre falar isso nas aulas, eu faço uma pergunta para o povo. É essa pergunta, amor. Você já viu árvore andando? Não. Impossível, né? Coloca aí essa pergunta aí também. Você já viu árvore andando? Coloca essa pergunta aí. Você já viu árvore andando? Pergunta para alguém aí se você já viu. Pergunta para ele, pergunta para elas. Você já viu árvore andando? Você nunca vai ver uma árvore andando. Diga por quê? Por quê, amor? Porque a árvore tem raiz. É forte. Você nunca vai ver a árvore andando. Por quê? Porque a árvore tem raiz. E você? Você está plantado na onde? Aonde você está plantado? Primeiro que onde você está plantado, a Bíblia diz, né? Lá no Salmos capítulo 1, não andei segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Glória a Deus. Como que você pode dar fruto se você não tem, você não para em lugar nenhum? Você não tem lugar fixo. Não tem quem identifique você. Você não tem cobertura ministerial. Quem é seu pastor?
Então não tem como você querer dar fruto se você não é árvore plantada. Ninguém te identifica ali, você não tem raízes naquele lugar. Aí eu faço outra pergunta aqui. Você já viu alguém morar em duas casas? Não. Você já viu alguém morar em duas casas? Não. Ele mora em uma casa só. E qual é a sua casa espiritual? Qual é o lugar que você mora? Qual é a sua morada? Então isso precisa estar como uma tatuagem na sua mente e no seu coração. Isso precisa estar dentro de você como uma tatuagem de um projeto de Deus na sua vida, porque você entende, quem falou com você, ele te deu uma direção. Agora olha como isso é interessante. Quando Jesus está no deserto, que ele está no deserto, que ele atravessa o Jordão, que todo mundo pensa que ele batizou e voltou pelo mesmo caminho, Jesus não voltou pelo mesmo caminho. Jesus atravessou por outro lado. E quando Jesus atravessa por outro lado, quem vem para querer tentar o ministério de Jesus? Quem vem para querer provas do ministério de Jesus? O tentador. E uma das coisas que ele vem, e a primeira pergunta dele é esta: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A pergunta do Satanás era esta. É forte. Se tu és filho de Deus. Jesus não precisava nada provar para o diabo quem ele era. Diga por quê? Por quê, amor? Porque ele já tinha recebido a confirmação do batismo no Jordão, quando Deus disse para ele: tu és o meu filho amado em quem tenho prazer. Glória a Deus. Então você não precisa provar nada para ninguém se você já tem a confirmação. E a mais importante dentro disso, das nossas vidas, é ter a confirmação do nosso ministério. Quando a gente tem a confirmação do nosso ministério, não tem barreira, não tem dificuldade, nem a fome, nem a peste, nem a enfermidade, nem a nudez, nem o diabo, nem os anjos pode nos separar do amor de Jesus. Porque nós temos a confirmação do Pai, porque o Pai já confirmou quem nós somos no reino de Deus. A minha pergunta para você é esta: quem é você no reino de Deus? Você já recebeu a confirmação do Pai? Se você recebeu a confirmação do Pai, quem recebe a confirmação do Pai, que tem aquela convicção, ele anda no caminho, ele não desiste. Mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que você esteja se arrastando, mesmo que você esteja com vontade de abandonar, o que está em você é maior do que a força que quer te tirar para você abandonar aquilo que você carrega dentro de você, que é o propósito de Deus, que é o teléus de Deus, que é o desígnio de Deus para a sua vida. O que Deus colocou dentro de você é maior do que a situação que você está vivendo. Por quê? Porque Deus não é Deus de momento. Até porque a palavra do Senhor fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. E eu acredito que se você está nessa live nessa noite é porque você é escolhido do Senhor. Então, tem uma notícia para te dar nessa noite. Você não tem escolha, porque tu és dele. Então, o que você tem que fazer é avançar, prosseguir e não olhar para trás. Amor? Isso é importante, por quê? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Exatamente. Então você não tem foco. Todas as pessoas que estão em confusão ministerial, confusão de mente, confusão do ministério, você não sabe para onde ir. E o problema não está na igreja. O problema está que você não foi discipulado em Deus. E você precisa identificar essa revelação de Deus para a sua vida. Esse chamado de Deus para a sua vida. Todas as pessoas que têm chamado, que as pessoas falam assim, o pastor está barrando o meu chamado. Você nem descobriu ainda o seu chamado. Você nem descobriu, porque o chamado não tem a ver com o pastor. O chamado tem a ver com Cristo. Tem a ver com Deus. Quem é Jesus, depois quem é você. Você nem identificou isso ainda. Para depois você identificar a sua vocação ministerial no reino de Deus. Então o problema não está no pastor, não está na igreja. É que você não tem foco, você não aprendeu ainda. Você não se submeteu ao discipulado. Então,
Aí as pessoas ficam copiando umas às outras. E a gente precisa entender que copiar não é pecado, mas quando você não tem identidade própria, você vive a identidade do outro. Mas também não dura por muito tempo. Não dura por muito tempo. Por quê? Porque aquilo que não é verdadeiro não dura o tempo suficiente para ser eterno. Porque as coisas de Deus, elas são eternas. Elas são eternas. Então vou repetir isso aqui. Copiar não é pecado. Mas quando você não tem identidade própria, você vive a identidade do outro. E não há uma manifestação do reino de Deus em você. Porque você tem a sua identidade própria. Não existe duas Joyce. Não existe dois Marcelo. Glória a Deus. Só existe um. Só existe uma Joyce. E você precisa identificar isto. A sua manifestação no reino. Aí você se torna não um eco. Você se torna uma voz. Quando você é uma cópia de alguém, você é um eco. Você não é uma voz. Porque você não tem identidade no reino de Deus. E você precisa entender isso. Que é tão interessante que Jesus ensina isso, mas poucas pessoas identificam isso. Que o chamado é amar Deus sobre todas as coisas. O chamado é amar Deus sobre todas as coisas. É deixar Ele decidir, né? Por nós. Por nós. E Ele tem que ser o centro da nossa vida, da nossa chamada, o centro de tudo. Enquanto nós não coloca Deus no centro da vontade da nossa vida, a gente vamos ter uma deficiência. Vamos ter uma deficiência em determinadas áreas da nossa vida, porque Ele é o suficiente. Ele tem que ser o centro de tudo. Então que nós viemos aprender isso nessa noite, que Deus, Ele tem que ser o centro da nossa vida, para que a nossa chamada flua, para que a nossa vida sentimental flua, para que a vida financeira flua, para que todas as áreas da nossa vida flua. Jesus é o centro, Jesus é o suficiente. Ele tem que ser o nosso primeiro amor. Por que muitas pessoas abandonam? Porque ainda não colocou Ele como, no centro da vontade, né? Porque o chamado é amar Deus sobre todas as coisas. E o que é amar Deus? É sempre decidir por Ele, né? Isso. Sempre decidir por Ele. Então, nós temos um dono, nós temos um Pai. E esse Pai não abre mão da gente, não abre mão de nós. E é isso que nos motiva, né? A estar na presença do Senhor. Eu acho que quando a pessoa ela entende isso, quando ela consegue compreender isso e consegue colocar Jesus no centro de tudo, é como se tudo ficasse mais leve, mais sereno, mais tranquilo. O fardo, por isso que ele fala, o meu jugo é suave e o fardo é leve. Quando a pessoa ela realmente entende isso, aí você vai entender o porquê que fica tudo mais tranquilo, mais leve. Realmente essa passagem faz sentido sobre as nossas vidas. E isso é tão importante que, ampliando isso aí, que é sempre decidir por Deus, no quê? No meu sentimento, no meu intelecto e na minha vontade. Sim. Toda vez que a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando de órgão, coração, órgão, mas é atributo de ser. E quais são os atributos de ser na Bíblia? Sentimento, intelecto e vontade. O que é amar Deus? Sempre decidir por Deus. No quê? No meu sentimento, no meu intelecto e na minha vontade. Sim. O que é sentimento? Capacidade de sentir. Se aquilo que eu estou sentindo não agrada a Deus, eu vou deixar de sentir. Por quê? Porque eu amo a Deus. Se aquilo que eu estou pensando não agrada a Deus, eu vou deixar de pensar. Por quê? Porque eu amo a Deus. E se as minhas vontades, minha capacidade de decisão não agrada a Deus, eu vou deixar de decidir para que Deus decida por mim. Para que Ele escolha por mim, porque a escolha de Deus é perfeita. Boa e agradável. E Deus sabe escolher para nós. Nós não sabemos escolher, porque nós escolhemos o que está diante da nossa vista, mas Deus conhece o coração. Sim. Então a melhor escolha não é nossa, a melhor escolha é de Deus. E se Deus escolheu você, escolheu a mim, escolheu a nós, Ele sabe o que Ele escolheu. Glória a Deus. Ele sabe que você tem capacidade. Ele sabe o que você pode ser, né, no reino de Deus quando você se submete à vontade e aos princípios de Deus. Então, o chamado, dentro disso aí que nós estamos falando, o chamado é amar a Deus sobre todas as coisas. E a vocação? O que é a vocação? O que é a vocação? A vocação é amar o seu próximo como a ti mesmo.
É forte. Hoje em dia tá difícil, né? Hoje em dia, por quê? Hoje em dia tá difícil. Porque ele não passou pelo discipulado. Pois é. Porque ele precisa entender quem é Deus. Quando ele entender o que é Deus, ele vai amar Deus sobre todas as coisas. Porque também hoje em dia, na cabeça das pessoas, é mais fácil você julgar e apontar do que você amar. Eu quero amar aqueles que me amam, mas aqueles que têm algo contra a minha vida ou que não me quer muito bem, aí esse eu não quero amar, não. É assim que... E sabe o que é interessante? Muitas pessoas se machucam. Por quê que muitas pessoas se machucam no seu ponto de ver? Por que muitas pessoas entram no reino de Deus e se ferem e se machucam fácil? Porque elas acabam depositando a confiança, né, as expectativas no homem, né? Quando na verdade a gente tem que depositar todas as nossas expectativas no Senhor, que Ele sim, Ele não nos decepcionará. Mas o homem, ele é sujeito a isso, né? O homem e a mulher é sujeito a nos frustrar, nos decepcionar. Então quando a gente acaba depositando todas as nossas expectativas na pessoa, no ser humano, é batata nos decepcionar. Dentro disso que nós estamos falando, irmão, muitas pessoas se machucam por não entender o seu chamado. Sim. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 4: ninguém tome essa honra para si, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. Muitas pessoas se lançam na vocação sem se submeter ao chamado de Deus. Se não entender o chamado, você não entenderá a sua vocação. Vou repetir. Se você não entender o seu chamado, você não entenderá a sua vocação. E você vai se ferir ministerialmente. Então, resumindo, primeiro, o chamado em mim, e depois ele passa através de mim. Glória a Deus. Primeiro o chamado em mim, e depois ele passa através de mim. Então essa é a grande diferença que está lá no livro, de Hebreus, no capítulo 5, versículo 4 em diante. Você vai ver lá que ninguém tome essa honra para si. Por isso que muitos estão se ferindo. Por quê? Porque querem honras, querem tomar para si aquela honra que não passou pelo discipulado. Eles não entenderam ainda, ele quer uma honra de pastor, só que ele não foi discipulado. Por que muitos pastores entram no ministério e se perdem ministerialmente? Por que muitos pastores entram no ministério e se frustram ministerialmente? Por quê? Porque ele acha que a experiência dele é suficiente para ele dirigir o ministério. Ou quando ele adquire um dom espiritual, ele acha que o dom que ele possui vai dar todas as credenciais, ou a unção que ele recebe vai dar todas as credenciais que ele precisa para dirigir o ministério. Vou te falar uma coisa. Antes da unção vem algo. Diga o quê? Vem a preparação. Vem a preparação. Antes da unção? Vem a preparação. Então antes da unção vem a preparação. Se você receber a unção sem você se preparar, você não vai suportar o peso dessa unção sobre a sua vida, porque você não se preparou no reino de Deus. Exatamente. Mas o mais interessante de tudo isso é que às vezes existem algumas pessoas que parece que elas estão acorrentadas no mundo espiritual, no reino de Deus. E às vezes é algo tão simples que as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Pense nisso, que às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que física, pois muitas vezes amarra você em nada e você acredita. É verdade. Então às vezes a corrente, aquilo que te prende, é mais mental do que físico, e às vezes você se amarra em coisas que não tem nada a ver com você, que você acredita que é aquilo ali. Então chegou o momento de você quebrar essas cadeias, quebrar essas correntes, porque existem crenças, né? Existe crença, amor, que essas crenças são crenças limitantes. Fala uma das crenças que você acha que é limitante, que paralisa as pessoas. Pega um pouco de água. Uma das crenças que você julga ser limitante na vida das pessoas, que as pessoas olham assim e julgam.
As crenças limitantes, ela nos para. Ela nos paralisa. Ela dá a ideia de um sofisma. É um argumento aparentemente válido, mas não conclusivo. Exemplo. A gente vai na igreja na ideia, isso aí é crença limitante. A gente vai na igreja com a ideia de se encher, não é? Sim. A ideia que se tem de ir para a igreja é para quê? Para se encher, né? Mas é o contrário. A gente vai para se esvaziar. Sim. Interessante, né? Porque Jesus falou o quê? Aquela palavra que Jesus fala, bem-aventurado os pobres de espírito, ela dá a ideia de quinoses. Quinoses é o esvaziamento de si mesmo para o enchimento do reino de Deus. Então toda vez que você se esvazia, o próprio Cristo te enche. Agora quando você acha que você está cheio, aí você está vazio. E quando você acha que você está vazio, aí sim você está cheio. Por quê? Porque isso é dependência. Então são crenças limitantes. E essa crença de você achar que você vai para a igreja para se encher é uma crença limitante. Você não vai para a igreja para se encher. Você tem que ir para a igreja para se esvaziar de si mesmo, do seu ego, do seu preconceito, do seu egoísmo, da sua prepotência, de achar que você tem, que você pode, que você que você faz, que você coloca quem quer, tira quem quer, que você tem autoridade. Porque existe uma grande diferença de autoridade e poder. Diga qual? Qual? Autoridade é aquilo que você recebe do Espírito Santo. O poder que Cristo nos deu é o poder que é o estilo de vida, é o que você vive. O diabo não teme o que você prega. Ele teme o que você vive, né? Ele teme o que você vive. O diabo não teme o que você prega. O diabo teme o que você vive. Então tem muitas pessoas pregando e não estão vivendo. É forte. Existem muitas pessoas que eles querem ser aprovados diante dos homens. Mas o nosso ministério não tem que ser aprovado diante dos homens. Porque a Bíblia diz, procura-te apresentar como obreiro aprovado diante de Deus. Que não se envergonhe, mas que maneje bem a palavra da verdade. Existem muitas pessoas que se envolvem com o ministério. O que é mais importante, correr ou crescer? Crescer. Crescer. Existem muitas pessoas envolvidas, mas poucas pessoas desenvolvidas. Por quê? Porque não se submeteu ao treinamento. E toda vez que a gente não se submete ao treinamento, que é o discipulado em Deus, a gente não vai muito longe. Então você precisa entender isso aí, ok? A vida ministerial, ela não é um jogo de individualidade. A vida ministerial não é um jogo de individualidade. Por que existe muitos ministérios que dá-se a entender que é um ministério solo? A pessoa quer seguir o ministério, ministério fulano de tal, ministério fulano de tal. Não existe ministério fulano de tal. Deus não tem um corpo, Deus não tem um membro. Deus tem um corpo. E o corpo dele é a igreja. E a gente precisa entender isto. É a mesma coisa que eu falar assim, o óculos beneficia o quê? Meus olhos, não é? E o que a orelha e o nariz têm a ver com isso? Né? Então é um auxiliando o outro. O reino de Deus é isto. Então quando as pessoas acham que a vida é um jogo de individualidade, ele comete o maior pecado da individualidade no reino de Deus, e isso aí é um egoísmo. E Deus não trabalha dentro desse princípio. O princípio de Deus é façamos nós. Não é faço eu, é façamos nós. Então o reino de Deus é uma equipe. O reino de Deus ninguém faz nada sozinho. Na vida conjugal também ninguém faz nada sozinho. Quando você entra no campo da individualidade, você se perde. Por quê? Por que você se perde? Porque você com a sua mulher é um. A partir do momento que é a individualidade, então você está fora. Você quebrou o vínculo da comunhão. Você quebrou o vínculo da concordância. E quando você quebra o vínculo da concordância, você quebra um princípio de Deus. E as coisas vão de mal a pior. As coisas tendem a não dar certo nas nossas vidas. Então por isso que o reino de Deus não é uma vida de uma equipe, de um jogo de individualidade. Mas é um conjunto de princípios, de pessoas. É uma equipe que trabalha em prol de um bem comum de todos. É por isso que a Bíblia diz lá, na oração, na comunhão e no partir do pão. E perseverava nas doutrinas dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Veja que é uma equipe, é um conjunto de coisas para o bem comum de todos aqueles, dos apóstolos
e dos discípulos que estavam. Então, continuando aqui, um dos sintomas que eu te pergunto, qual é um dos sintomas que revela que você está fora do propósito de Deus? Qual é um dos sintomas que revela que você está fora do propósito de Deus? Um dos sintomas que você está fora do propósito de Deus é o desprazer de estar realizando algo sem resultado. Quando eu realizo alguma coisa que não tem resultado, isso identifica que eu estou fora do propósito de Deus. Porque Deus tem prazer de ver as coisas crescendo. A Bíblia diz, Paulo plantou, Apolo regou, e quem Deus deu o crescimento? Deus. Então Deus tem prazer de ver as coisas crescendo. Só que tem detalhe, as pessoas querem colher, mas não querem plantar. E não é só plantar, é regar. Porque Paulo plantou, Apolo regou e o crescimento veio de Deus. Tem pessoas que plantam, mas não regam. Ou planta uma coisa e quer colher outra. Quer colher outra. Ou não planta nada e quer colher diante de Deus. Quer abundância. Quer colher uma chuva abundante. Como você vai colher uma chuva abundante se você não plantou isso? Se você não sacrificou nisso, se você não trabalhou em cima disso, você não vai colher uma coisa que você não trabalhou nela. Seria injusto isso. Verdade. Você colheu uma coisa que você não plantou, então você precisa plantar para você colher. Então, um dos sintomas que você está fora do propósito de Deus é o desprazer de que você está realizando algo sem resultado. Aleluia. Você não consegue ser disciplinado se o resultado da disciplina não tem a ver com o seu propósito. Você não consegue ser disciplinado se a sua disciplina não estiver de acordo com aquilo que é o seu propósito. Então, o propósito de Deus na sua vida, você não consegue se submeter àquele propósito se você não for disciplinado. Então, você precisa estar dentro dessa disciplina de Deus para que você possa entender o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Você precisa identificar qual é. Você precisa entender. Quando você entender o propósito, para que Deus te chamou? Você precisa entender isso. Quando você entende para que Deus te chamou, na sua vocação, mas você só vai entender isso quando você entender quem é Cristo e quem é você. Quando você entender quem é você e quem é Cristo, aí você consegue identificar o seu propósito diante do reino de Deus. Então, irmãos, uma vida sem propósito é trocar um prazer momentâneo por uma vida inteira de futuro. Então, dentro desse propósito, eu quero falar que dentro dele existem as propostas. Porque quando Jesus estava no deserto, o diabo veio com proposta para Jesus. Levou ele ao pináculo do templo e mostrou todos os reinos. E disse para ele, tudo isto eu te dou. Mas para isso você precisa me adorar. O que é isso? Isso é proposta. A proposta, ela pode até ser boa, mas ela te traz confusão. A proposta te faz parar, mas o propósito te faz prosseguir. Glória a Deus. Então, dentro do ministério, irmão, sempre vai aparecer propostas. O que tem aparecido de proposta para mim, o que tem aparecido de proposta para nós, para que nós desviemos do propósito de Deus na nossa vida, a proposta pode ser até boa, mas ela está abaixo do propósito de Deus. O propósito de Deus é muito melhor do que aquelas propostas que vêm, porque a proposta nos faz parar. A proposta nos traz confusão. E Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. E tem muitas pessoas que estavam dentro do propósito e se perderam. E hoje vivem debaixo de confusão ministerial. Então não troque algo de valor futuro por um prazer momentâneo que vai te atrasar. Não toque o prazer momentâneo por algo que vai te atrasar. Então essas coisas, irmão, que as pessoas entram e depois se perdem pelo caminho e algo começa a atrasar na vida dela, ela começa a colocar as culpas nas pessoas, começa a colocar a culpa em Deus, começa a colocar a culpa na liderança. A culpa não é nada disso, é que você saiu do propósito e o seu orgulho não deixa você se submeter e reconhecer as autoridades que Deus constituiu para que possa discipular a sua vida, porque existe algo que quando você recebe um dom, você é propício a isso. Qualquer ser humano é propício a isso. Quando você recebe uma nomenclatura ministerial,
ou quando você recebe um dom que ele flui na sua vida, todas as pessoas que alcançam através do dom uma respeitabilidade ministerial, ele é propício a isso, ao quê? A ser insubmisso e ser ensinável e educável. Porque ele acha que o dom que ele possui, ele acha que ele não precisa ser ensinado por mais ninguém. Que o dom já é suficiente na vida dele, que ele não precisa que ninguém ensine ele. Então isso é um princípio de egoísmo. Por quê? Porque nós precisamos se submeter ao discipulado na nossa vida. E todos os dias nós somos submetidos a um processo que é tanto demorado como doloroso na nossa vida. E Deus ele trabalha por 3 caminhos. O primeiro caminho é o conhecimento pesquisado. Esse é um do propósito de Deus na nossa vida, que quando Deus quer nos discipular, ele vem até do conhecimento pesquisado, que é aquele conhecimento que você pesquisa na Bíblia, na internet, no livro e tal. Essa é a informação de Deus que Deus vai discipulando nós. O segundo discipulado de Deus na nossa vida é o conhecimento herdado. É o conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É aquilo que nos fere. Constantemente a nossa vida são feridas por causa da nossa rebeldia. Porque filhos, Deus discipula. Mas rebeldes, Deus disciplina eles. Então, pessoas precisam entender a respeito desse discipulado na nossa vida. Então, irmãos, o seu propósito, ele precisa juntar com aquilo que você é bom. No que você é bom? No que você sabe fazer, que você tem habilidade? O seu propósito tem que vincular com isso. Tem pessoas que entram na igreja e têm prazer de cuidar de crianças. Tem pessoas que têm prazer de dar aula na escola dominical. Então ele tem a unção de mestre. Ele é um mestre na palavra. Tem pessoas que gostam de fazer visita. Então já dá para identificar que ele é um evangelista. Ou ele, identificando ele, que ele gosta de fazer visita, ele gosta de apacentar. A gente sabe que pessoas que estão nesse naipe, que Deus está empurrando ele para o ministério pastoral. Tem pessoas que gostam de evangelizar, gostam de sair por aí e entregar folheto, ele é um evangelista. Então ele é bom nisso. Tem pessoas que gostam de mexer com o som, o cara é habilidoso com o som, com as redes sociais. Então, se ele é bom nisso, então ele tem que colocar isso em prática. A igreja tem que enxergar isso. Por quê? Porque todo pastor, todo líder tem que ter um olhar clínico nos espaços vazios da igreja, para que ele possa utilizar essas pessoas, para que possa ser benefício para a igreja mesmo. Tem pessoas que gostam de cozinhar, trabalhar na cozinha. Tem pessoas que gostam. Então tem vários departamentos na igreja, que tem pessoas que gostam de trabalhar dentro desse departamento. Então, no que a pessoa é bom? Tem que identificar com aquilo que você tem prazer, né? Aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz fruir no reino de Deus, aquilo que te faz você se sentir realizado. Então, com aquilo que você tem prazer, com aquilo, então aquilo vai te fazer você fruir. Então, toda vez que você aprende um princípio, toda vez que que nós aprendemos um princípio e a gente aplica esse princípio na nossa vida, algo destrava em nossa vida, tá? E quando algo destrava na nossa vida, a gente precisa fechar as brechas, porque quando a gente fecha as brechas, abre-se portas. Então existem muitas pessoas que, infelizmente, abrem mais brecha e fecham as portas. Infelizmente. Por isso que tem muitas pessoas que estão com as portas fechadas. Por quê? Porque abriram muitas brechas. E é aquilo que você falou no começo. Construir confiança, irmão, demora tempo. São 33 anos de fé construída, demora tempos. Para a gente adquirir uma maturidade, para a gente deixar de ser menino, para a gente entender que o que é reino de Deus, para a gente entender suportar os mais fracos na fé, para a gente entender que ministério não é pregação, que ministério não é status, que ministério não é vida no cartaz, não é crescer, que ministério não é subir, que ministério é descer. Então gera um tempo na nossa vida que quando a gente era menino, a gente gostaria coisas de menino. E tem coisas que a gente adquire na nossa vida que a gente vê que hoje para nós é insignificante. Quando nós iniciamos nosso ministério, o desejo do meu coração era pregar e gravar um DVD. Eu tentei tanto fazer isso, nunca consegui.
de pregar para gravar um DVD, eu nunca consegui. E um certo dia eu fui pregar no Brasil para Cristo. Quando eu estou pregando no Brasil para Cristo, sem eu perceber, alguém vai e grava o DVD para mim. Gravaram o DVD. E depois que terminou o culto, aí o pastor veio e falou: a gente gravou a pregação, tá aqui seu DVD. Quando eu recebi, eu não senti alegria, eu não senti motivação, eu não senti nada. É como se eu pegasse uma coisa que foi tão insignificante para mim, que eu peguei e falei assim: eu desejei tanto isso, e hoje veio na minha mão de mão beijada, e para mim não faz tanta importância isso mais. Então, a gente quando é menino, a gente deseja tanta coisa ministerial, mas quando a gente vai pegando amadurecimento, a gente vê que ministério é muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente subir numa tribuna, porque uma coisa é muito além do que isso. Porque muitas pessoas sobem na tribuna, é um gigante na tribuna, mas é um leproso dentro da casa dele. Quem é você? É um gigante na tribuna? E é o que mais vemos hoje, né, e um leproso na sua casa? Infelizmente. Aquele que não cuida do seu, negou a fé, e é pior do que infiel. E tem muita gente infiel. Por quê? Porque se doa para dar a vida. Se doa para dar a vida. Um certo dia, eu estava dando um CPO, numa igreja, não vou falar o nome por questões de ética, mas é uma igreja bem reconhecida, uma igreja grande do ministério. E quando eu terminei de discipulá-los, as mulheres dos pastores veio tudo em cima de mim. E elas veio perguntar, a pergunta era esta: por que que meu marido se doa tanto para a igreja e não se doa para a família? Por que que o meu marido se doa tanto para a área teológica e desejar em casa? Então o que adianta você conquistar tudo? É logicamente que é a Deus sobre todas as coisas e a sua família. Não é Deus, igreja e família, está errado isso. É Deus, família e igreja. A pessoa precisa entender que se você não cuidar dos seus, você negou a fé e você é pior do que infiel, porque o projeto de Deus é com a família. E tem muitas pessoas que estão perdendo, né, esse princípio. Por quê? Porque não honraram a sua família, não honraram a sua casa, estão perdendo. É um gigante na tribuna. Prega bem, canta bem, administra bem, faz tudo na igreja, mas dentro de casa é um leproso e precisa ser curado. Tem pessoas, é bruto, né? É bruto, é ignorante, chuta o cachorro, e maltrata o filho, e chega lá fora, trata todo mundo super bem. Por quê? Só para a porta ficar aberta, só para abrir a porta. Porque um homem de Deus, você não identifica ele pelos dons e pelos talentos que ele tem. Talento não é a pessoa, o talento é sem arrependimento, e a Bíblia diz que Deus dá dom até para o rebelde. Então o talento não é a pessoa. Não se iluda com talento. Se iluda com talento não. Mas glorifica a Deus pelo caráter. Porque caráter, dom é sem arrependimento, mas o caráter é uma escolha da pessoa. Caráter é uma escolha, e tem muitas pessoas que têm dom, mas não têm caráter. Isso é verdade. E uma das coisas que está precisando na igreja hoje, a igreja não clama por espiritualidade. A igreja não clama por espiritualidade. Eu vejo as pessoas falando: a igreja precisa de espiritualidade. Não, a igreja não precisa de espiritualidade. A igreja não clama por isso. Porque a Bíblia diz que nós temos todos os dons. Que a igreja tem os dons espirituais. A igreja tem a palavra. A igreja tem Deus. A igreja tem Cristo. A igreja tem o Espírito Santo. A igreja tem a manifestação do poder de Deus. O que a igreja está precisando então? De equilíbrio. Porque a igreja está cheia de meninos. Meninos irresponsáveis. E coisas essenciais você não dá para meninos. Então, essas coisas são muito importantes na nossa vida. A gente precisa identificar essas coisas para que o nome de Deus possa ser glorificado. Com as pessoas que estão aí na live, nós queremos agradecer. Pastor Xavier. As pessoas que entraram, meu amigo, o pastor Xavier, Deus abençoe. Gratidão. Meu amigo também, evangelista Danilo Silva, Deus abençoe sua vida. Carla Regina. Grande homem de Deus, pregador. Tá com a gente desde o começo. Carla Regina, acho que é minha aluna, se não me falha a memória, a Carla Regina é minha aluna. Fábio Garcia. Deus abençoe sua família, sua casa. A missionária Benaia. Fábio Garcia, Deus abençoe sua vida. A missionária Benaia também, Deus abençoe sua vida, seu ministério. Sueli também, Deus abençoe.
A Sueli. Peraí, mas... A Bruna entrou. A Bruna, Deus abençoe Bruna, o Silas, sua família. Não consigo ver mais não, por aqui. Deus abençoe grandemente a vocês que estão aí nos presenciando o seu tempo, deixar um pouquinho do seu tempo para estar conosco aqui, para estar Pastor Xavier envolvido. Colocou, é isso, reverendo. Tá cheio de embrulho, bonito, com conteúdo vazio. O pastor colocou aí, tá cheio de embrulho bonito com conteúdo vazio. Verdade. E a gente sabe disso, né? Que existe uma palavra no hebraico chamado kevod, que quer dizer peso, valor e qualidade, né? Que é a glória de Deus. O peso, valor e qualidade. Então existem muitas pessoas que não têm o kevod, que não têm o peso, que não têm o valor e não têm a qualidade. São verdadeiras latas vazias, que não constroem nada em ninguém, e nem nas pessoas. Então nós estamos aqui, você nos deu a oportunidade de entrar na sua vida. A gente só pode entrar na sua vida se for para construir valores. Esse é o objetivo dessa live, é a glorificação do reino de Deus, a edificação do corpo de Cristo e a salvação do perdido. Então, curta essa live, compartilhe ela, comente, para que o nome do Senhor seja glorificado através desse projeto. Nós estamos todas as quarta-feiras, nós vamos estar entrando todas as quarta-feiras nesse projeto, construindo mentalidade, eu e minha digníssima esposa. Deus colocou isso no nosso coração e a gente quer passar aquilo que a gente sabe, né? Aquilo que a gente temos aprendido em Deus, porque tem uma frase nossa que nós falamos que em Deus ninguém se diploma, todos nós somos eternos aprendizes. Ninguém é sábio o suficiente que não possa aprender diante de Deus. E o próprio Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E sem Ele nada nós podemos fazer. Tudo que somos, que sabemos, é graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Que você possa nessa noite ficar com essa palavra. Nós vamos dar continuidade a essa chave do ministério. A primeira chave do ministério foi essa que nós colocamos nesta noite, tá? Nós vamos vir com mais chaves do ministério. Então você recapitule tudo isso que você aprendeu hoje. Pegue papel e caneta e anote tudo isso, porque isso é muito importante na nossa vida. Isso nos dá um destino, isso nos dá um caminho. Existem muitas pessoas no ministério que estão perdidas ministerialmente, mas Deus te dá um norte hoje através desta live. E eu sei o que eu estou falando aqui, não é coisa vivida, é coisa do ministério, é a experiência que Deus tem nos dado através do conhecimento, da informação, da vivência, das visitas, do ministério. E nós estamos focados dentro disso, de um princípio de conhecimento, que uma das coisas importantes que Oséias fala, né, que é a ociosidade do conhecimento, que ele fala, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Todo mundo só fala esse texto. O meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento, mas não fala o contexto. O que está escrito no contexto? Também como rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Eu nunca vi um homem assumir um ministério e não ter conhecimento. É verdade. Então, ou seja, isso é ignorância. E tem muitas pessoas que falam, né, que teologia é do diabo. Não, teologia não é do diabo, não. Teologia é de Deus, porque a palavra tel quer dizer Deus, e logia quer dizer estudo. Então, estudo sobre Deus. Toda vez que você lê a Bíblia, você está estudando sobre Deus. Então, isso também é um bloqueio. É uma ignorância, é um bloqueio. É um bloqueio mental e também uma crença limitante na sua vida. Todas as pessoas que pensam assim, então você tem que eliminar o texto que Jesus falou: examinar as Escrituras, porque vós cuidar nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso é ignorância espiritual, né, das pessoas. Então nós queremos agradecer a todos os irmãos aí que estiveram conosco. Pastor Xavier, mandar um beijo para a missionária Deise, né? Ele falou que ela também está assistindo com ele. Um beijo, missionária, que Deus abençoe a sua vida. E é isso daí, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou, né, querem tirar dúvidas, manda aqui no comentário e a gente vai estar lendo. A gente vai estar lendo, vai estar tirando as dúvidas de vocês e vai te dando destino ministerialmente falando. E eu vou publicar várias coisas que eu
coloquei aqui, vou colocar lá no Facebook para você ir para você ir se assimilando também, você está escrevendo, está observando. Ó, o Danilo colocou aqui, né? Te dando direcionamento. Conhecimento é como um jardim. E se não for cultivado, não pode ser colhido. É bem verdade isso. Danilo aí, Deus abençoe, colocou aí o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não tem como você colher. Então isso é importante, né? Que Danilo, a gente entende sobre isso, que o conhecimento é um Éden perdido. Poucas pessoas amam, né? E a Bíblia diz lá no livro de Provérbios 13:13 que quem despreza a palavra perecerá. E Jeremias 6:10 diz que a quem falarei, a quem testemunharei para que ouça, a minha palavra são para eles coisas vergonhosas e não gostam dela. Muitos não amam a palavra, não gostam da palavra. Eles querem mudança, eles querem colher, mas eles não querem plantar, né, Danilo? Então, infelizmente, muitas pessoas estão perecendo porque não atentam para o conhecimento. E em Provérbios capítulo 1, verso 22 diz: até quando, ó simples, amarei as simplicidades, e vós, escarnecedores, desejais o escárnio, e vós loucos, a Bíblia chama de louco aqueles que aborrecem o conhecimento. Então o conhecimento é um baluarte contra o erro. O conhecimento, ele tira a ignorância. O conhecimento nos enriquece. O conhecimento nos liberta. Porque Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que nos liberta é o conhecimento. Mas o mais interessante se a verdade liberta, por que existem tantas pessoas escravas? É verdade. Então isso é muito importante, irmão. Que você possa ficar com essa primeira chave, tá? Dessa live. Quarta-feira que vem a gente vai vir com a segunda chave aí, para destravar isso na sua vida, te dar um norte, uma direção, porque eu disse que a nossa vida gira em torno de 4 coisas: o processo, a identidade, o propósito e o destino na nossa vida. Deus gera identidade em nós. Talvez você esteja no propósito, e esse propósito que você está, esse processo, Deus está gerando em você, pode ter certeza, uma identidade. Porque você não é um eco, você é uma voz. E Deus não trabalha com eco, Deus não trabalha com xerox, Deus trabalha com o original. Então não adianta você ser um eco do outro, você é um original, e Deus trabalha com coisas originais. Que você possa ficar com esta palavra. Eu quero profetizar toda a sorte de bênção. A bênção que enriquece e não acrescenta dores. A bênção recalcada, sacudida e transbordando, seja sobre a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu ministério e a sua vida. E a todos vocês que estiveram conosco até agora, Deus continue te abençoando poderosamente. Compartilhe essa live, curta ela, comente, né? E que o nome do Senhor seja glorificado. E mande perguntas também, que se tiver alguma dúvida, tira as suas dúvidas. Nós estamos aqui para nós ajudar e também para nós aprender com vocês. Sim. Coloque pergunta, coloque como o Danilo colocou, como o pastor colocou, o pastor Xavier e outros mais colocados aí nos comentários. Coloque você também e nos ajude, que nós vamos aprender com vocês e vocês aprender com nós também, porque em Deus ninguém se diploma. Somos uma família. Deus abençoe, interceda pelo nosso ministério, porque nós estamos nesse propósito, eu e minha esposa, e juntos nós somos mais fortes. Deus abençoe a todos vocês e que a paz do Eterno habite nos corações. Deus abençoe. Amém. Quero aproveitar e mandar um beijinho para a Leia, que ela está aqui, ela entrou agora, Leia Gomes. Que Deus abençoe a sua vida, a Sueli. Que Deus abençoe todos vocês que entraram aqui para, ficar com a gente na live. Que Deus possa dar aí um restinho de semana abençoado a todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa abraçar vocês, a cada um de vocês nessa noite. Amém? Um beijo no coração de vocês. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de convidar pessoas para a próxima live na quarta-feira que vem. Que é essa live que nós vamos estar falando. A próximo tópico a gente vai postar, né, amor? Que a gente vai estar falando aqui. E não esqueça de deixar seu comentário, de deixar suas perguntinhas, o que vocês tiverem de dúvida, mande aí pra gente. A gente tá podendo
né, ajudar uns aos outros. Tá. Amém? Quero deixar só uma frase aqui para vocês meditar nisso, tá? Enquanto você quiser viver na cópia, você nunca vai ser original. Enquanto você quiser viver na cópia, você nunca vai ser o original. Glória a Deus. Então não viva na cópia, não viva no eco. Viva no original, porque Deus tem um caminho original para você e que Ele possa te abençoar com toda a sorte de pensa e te dar o direcionamento certo. Amém? Amém. Shalom, Aleichem, Vrachote, graça e paz seja com todos vocês, em nome de Jesus. Vamos orar por vocês, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Pode orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nos Sim, colocamos, Deus. Senhor, diante da Tua presença nessa noite, Em Deus. nome de Jesus. Queremos agradecer a Ti, Senhor, a Sim, mais Deus. uma oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, nessa live, Amém, podendo, Jesus. Senhor, aprender mais de Ti, Em Senhor. nome de Jesus. Que o Senhor Pai. Deus possa crescer sobre as nossas vidas Em e nós nome de possamos, Jesus. Senhor, diminuir, Deus. Que o Senhor Deus venha, Senhor, abençoar, Em Senhor, nome a cada de Jesus, vida, Pai. Senhor, que entrou nessa live, que participou conosco, Em nome Pai. de Jesus. Mas que o Senhor Deus possa abençoar, Senhor, também Sim, aqueles que não Deus. conseguiram entrar, Pai. Abençoe a vida de cada um, livra, Nós dê uma cremos, noite Jesus. abençoada, Senhor. Em nome no de Jesus, nome de Pai. Jesus, Pai, que o Senhor Deus possa abrir, Deus, a cada vez mais o nosso entendimento, Sim, Senhor, para Deus. as suas palavras, Em para as nome de suas Jesus, bênçãos, Pai. em nome de Jesus, Pai. Sim, É o que eu Deus. te peço, te agradeço, crendo já na vitória, Pai. Em nome de Em Jesus. nome de Amém, Jesus, Pai. Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. E te espero na próxima live. Te esperamos na próxima live. Te esperamos na próxima live. Vem conosco no Glória. Aleluia.